Olá pessoal, eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras. Hoje eu recebo aqui a jornalista Nancy Nasser e nós vamos falar de um tema muito importante, que é a participação popular, a questão do voluntariado, sob uma visão dos conselhos municipais e sua atuação em cada uma das cidades. Ficou interessado? Fica comigo. Olá, Nancy, tudo bem? Obrigado pela disponibilidade. Hoje a gente está numa posição aqui diferente, né? E até engraçado que hoje a jornalista vai ser a nossa entrevistada, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui da nossa convidada, que é a jornalista Nancy Nasser. Ela é nascida lá na capital paulista, mas ela tem o título de cidadã osasquense. E aí eu já vou aproveitar e falar que hoje o Conhecimento Sem Fronteiras está sendo gravado nos estúdios da Anhanguera de Osasco, com o apoio técnico aqui do Bruno Mazetti, e a gente então tem esse prazer de receber a Nancy, que também foi a primeira mulher a ser eleita e empossada, a assumir a presidência do Lions Clube de Osasco, mulher destaque 2023 na Câmara Municipal de Osasco, mulher empreendedora também do mesmo ano na Secretaria de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação, a CETID, e atualmente ela é a presidente do Conselho Municipal de Trabalho e Renda do município de Osasco. Além disso, ela é conselheira dos conselhos municipais de defesa do meio ambiente e também é membro da Comissão de Direito Sindical da OAB, assessora de imprensa do Osasco Plaza e voluntária do ano pela OAB em 2024, homenageada no projeto Nossa História da Câmara Municipal. Então, essa é a nossa ilustre convidada de hoje. Nancy, a palavra agora é sua. Eu queria que você contasse um pouquinho de você, dessa trajetória, o que te leva a ser tanto voluntária, conselheira. Conta um pouquinho disso daí para a gente. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza do convite. Estou muito honrada em estar aqui com você, reitor. E aos internautas que estão aqui assistindo conosco, eu quero agradecer e vamos contar um pouquinho da minha história. Eu vou tentar resumir de que forma. Eu comecei muito jovem, muito criança, a me dedicar ao voluntariado através do Mini Clubinho. É uma entidade que foi criada pela família Nasser de Barros na década de 70 e que se desenvolveu por vários anos, sempre objetivando ao jovem, às crianças, como eles devem se portar junto a uma autoridade, que é importante estudar, que eles tinham que ter notas boas para poder brincar na sede do Mini Clubinho. E eu comecei esse voluntariado lá atrás, quando meus 11, 12 anos, e a partir daí eu fui só me envolvendo cada vez mais e me envolvendo na política, nas ações sociais da cidade, me envolvendo em São Paulo, em Osasco, por várias cidades da região. E hoje eu estou aqui, como o nosso reitor falou, que eu tenho várias ações, vários comprometimentos em ações sociais. Isso mesmo, é muito bom ouvir a Nancy, ela tem uma grande presença aqui no município de Osasco, que é da onde a gente está falando hoje. Eu falo que até quase que um episódio especial, Nancy, porque é muito bom falar, porque ela também é companheira de conselho, né? A gente participou junto, né, do Conselho do Meio Ambiente, né? Então, que é uma das causas que eu defendo, é uma das questões que está dentro do meu propósito, que é a questão da sustentabilidade. Você que acompanha aqui o canal sabe que eu sou hoje dedicado à questão ESG, né, que é ambiental, social e de governança, e por isso eu quis trazer também esse tema, trazer uma pessoa que vivencia esse trabalho, está lá no dia a dia, participando ali dessas lutas, né, para falar para você que está aqui nos vendo, nos ouvindo, né. Esse programa ele também está no Spotify, né, ele está no YouTube e no Spotify, nos ouvindo, para que você desperte em você talvez a vontade de participar, né? Então é isso que a gente quer falar um pouco aqui hoje. E aí, Nancy, eu queria que você já começasse falando para a gente assim, qual a importância que você vê hoje dessa participação da sociedade?
né? E ao mesmo tempo, como que você vê a sociedade hoje nessas participações? A sociedade ainda está muito longe da realidade de participação. É muito importante que você jovem, você que está começando sua vida, sua carreira, que você participe, que você seja voluntário, que você participe das sessões da Câmara Municipal para saber o que acontece na cidade, qual é o papel do vereador na cidade, nos bairros, porque todo mundo fala que é o vereador, mas na realidade a Câmara Municipal é um órgão fiscalizador da cidade, e eles são os espelhos do prefeito. Então é o vereador que detecta um problema no bairro, é o vereador que vai até o prefeito e fala, olha, nós precisamos fazer uma melhoria no bairro, nas ruas. Então, é muito importante essa participação, tanto na Câmara Municipal, quanto na Assembleia Legislativa, acompanhando os nossos deputados, que também é um órgão, eles são parte do órgão fiscalizador, que é a Assembleia Legislativa. Então, essa participação comunitária, essa participação junto ao governo, ao legislativo, é muito importante, reitor. Então, você precisa conhecer os bastidores da Câmara Municipal. Todo cidadão tem direito a entrar numa sessão da Câmara, ele tem direito por lei, por todo e qualquer motivo, ali é a propriedade do cidadão. Aquele cidadão que quer o melhor para o seu bairro e para a sua cidade. Então, é muito importante isso. Então, essa participação popular precisa estar. Nós temos várias ações, principalmente em Osasco, que nós vivenciamos mais. Tem várias participações, audiências públicas. É importante que a população participe, para que possa se tomar decisões, plano diretor e outras decisões, junto com o governo. Ninguém faz nada sozinho, então a participação popular é muito importante nesses momentos também. Nancy, muito bem colocado essa questão que você coloca, né, da diferenciação do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Então, para que também as pessoas que estão nos vendo aqui, é sempre difícil, talvez, chegar para a população geral essa diferença, né? Mas o legislativo, que são as câmaras municipais, que são assembleias legislativas e que é a Câmara Federal e o Senado, eles têm justamente o papel de fiscalizar o executivo, né? E hoje tem estado muito em voga a questão também da destinação orçamentária, né? Sim. Então, por menor até que seja a fatia, que a gente sabe que ela é pequena, os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, eles têm valores de emendas que eles podem direcionar. E é por isso que é importante a população participar, né? Como a Nancy falou, é um direito seu estar nessas sessões, principalmente nesses momentos, né? Audiências públicas que acontecem, a gente tem o momento que é o orçamento participativo, né? Onde as pessoas podem, então, ter esse momento também de opinar, né? De algum tipo de verba, benfeitoria, o que possa vir para o seu bairro, para onde ele vive, né? Então, é muito legal isso. E aí me fez lembrar também aqui um conselho que às vezes a gente cobra, às vezes, né? Como cidadão, e temos que cobrar sempre, mas talvez estejamos cobrando das pessoas erradas, né? Talvez a gente pode dizer assim, porque muita gente fala assim, é culpa lá do presidente, é culpa do governador, também, mas na verdade a gente tem que começar lá pelo nosso vereador que a gente elegeu, exatamente, pelo nosso deputado, né? Então a gente tem que começar a fazer esse tipo de cobrança. E aí me fez lembrar aqui, Nancy, então as pessoas falam muito de segurança, né? Você sabia que em muitas cidades, e aqui em Osasco também a gente tem os conselhos de segurança, né? Então é um exemplo. Os consegues. Né? Que são os consegues, né? Que são momentos onde a comunidade ali se reúne. Eu tive a oportunidade, não aqui em Osasco, Nancy, mas quando eu estava em São Paulo, lá na região do Campo Limpo, de assiduamente frequentar as reuniões do Consegue, porque era uma dor da nossa região e a gente frequentava e estava sempre, então, promovendo ali algum tipo de ação em relação a isso, né? Então, e aí até... lembrando um pouco disso, né, e para todo mundo também que está nos vendo, devolvendo aqui para a Nancy, como que você é conselheira hoje, você é presidente de um conselho, como que é essa atuação? O que você, como conselheira, ajuda ali a fazer? Conta para a gente.
Os conselhos, na realidade, alguns são deliberativos, que têm verba própria, têm autonomia para ter verba para realizar algumas ações, e outros não são. E os conselhos, eles se reúnem, nós conselheiros nos reunimos tem a participação da sociedade civil, do governo, do movimento sindical, e nós nos reunimos para discutir ações que possamos fazer para colaborar com o governo e a sociedade civil, para que possamos realizar ações sociais e ajudar a população. Né? Então, a gente procura, através dos conselhos, a gente procura realizar várias ações, como, por exemplo, a Semana da Água, a Semana do Meio Ambiente, que nós fazemos em conjunto com a Universidade Anhanguera, e assim, são N ações. E é importante a sociedade participar, a sociedade civil, o cidadão, participar dos conselhos. Procurem, através do Governo Aberto, nós temos um site da Prefeitura de Osasco que fala sobre os conselhos, para que a população possa participar. Vocês são eleitores da cidade, procurem aonde estão as possibilidades que você possa contribuir. Às vezes uma sugestão, às vezes uma coisa que para você pode falar, puxa vida, eu acho que é uma coisa que não tem valor, né? Mas procure seu vereador, procure seu deputado, procure seu senador, entre em contato com eles, com a assessoria, porque nem sempre eles conseguem atender a todos, a demanda é muito grande, mas vão em busca de mais informações, vão ver, vão fiscalizar. O cidadão, ele tem que fiscalizar também, ele é o contribuinte, ele é que deu o voto para o vereador, para o deputado, para o senador, para o governador e para o presidente. Cobrem, procurem, saibam o que eles estão fazendo. E todos, Osasco são 21 vereadores, todos acessíveis, eles estão começando agora uma gestão nova, que é agora o mandato de 2025, e tem muitos jovens, né? Então, vai lá, vai visitar, vai cobrar seu vereador, você deu seu voto para ele, e mesmo que não tenha sido eleito o seu vereador, seu deputado, vai procurá-los, vai tirar as dúvidas, procure o seu candidato, e nós teremos uma cidade muito mais desenvolvida, mais progressista. Aproveitando essa questão, Nancy, você está falando bastante aqui de Osasco, lógico que é nosso lugar hoje, né? É a nossa atuação. Verdade. Mas as pessoas podem estar em municípios que talvez não tenham essa visibilidade dos conselhos, mas é importante que você acesse o site da sua prefeitura, acesse o site da sua prefeitura, porque lá deve ter sim um link da transparência, né? Essa é uma obrigatoriedade das cidades. Aqui em Osasco nós temos o Participa Osasco, relacionado à questão do governo aberto, que tem lá também as informações, tem as informações dos conselhos. A gente sabe que alguns conselhos são um pouco mais tradicionais, né? E até por conta de legislações que surgiram, mas eu vou até dar o exemplo aqui de quantos conselhos, né? Nós estamos falando aqui, para você que também não conhece a cidade de Osasco, ela está localizada na região metropolitana de São Paulo, é o segundo maior PIB do estado, né? Então, uma região desenvolvida. O sexto maior do país. O sexto maior do país, muito bem lembrado, na frente de muitas capitais, e ela é uma cidade de 700 mil habitantes, aproximadamente. E aí, você vai falar assim, mas a minha cidade não tem esse porte, tal, mas alguns conselhos, a sua cidade pode começar, independente do porte, né? Osasco, eu estou trazendo aqui a informação até para vocês conhecerem, a gente tem 27 conselhos em Osasco. Nós temos conselhos de esporte e lazer, o conselho que a Nancy falou, que é do trabalho, emprego e renda, o conselho de direitos da mulher, esse é muito importante também, que defende uma parte importante aqui da nossa população, o Conselho Municipal de Educação, Mobilidade Urbana, da criança e do adolescente, o Conselho de Cultura, o dos direitos da pessoa com deficiência, né, que está dentro das pautas que a gente traz aqui também. E aí eu vou até trazer uma curiosidade, fazendo aqui as nossas pesquisas para o programa de hoje, o Conselho da Pessoa com Deficiência, por exemplo, Nancy, você acredita que só 10% dos municípios do Brasil tem um conselho de pessoa com deficiência? Então, nós temos... É lamentável, né? Porque todos deveriam
todos, são 5.000 e poucos municípios, me foge agora eu ia no falar total, isso. E que todos deveriam ter, não tem como deixar Isso. de... E aí, trazendo em números aí, a gente tem mais de 5.900 municípios e apenas 59 tem esse conselho. E Osasco é um deles, né? E a gente acredita que outras prefeituras, muitas delas têm. E aí a gente destaca essa importância, né? Então, de cada um, eu não vou então citar aqui todos aqui, né? Para a gente não nos alongar, mas existe então uma profusão aqui de possibilidades que a gente pode fazer. E aí vem uma questão importante. Quem aprova a legislação dos conselhos é a Câmara Municipal. Sim. Né? Então, por isso aí a importância de quem está aí dentro dessa pauta, que você que me acompanha aqui sabe, que é a questão da inclusão, principalmente, pode trabalhar isso dentro aí da sua Câmara, para poder criar, então, um conselho. Sim. E eu quero reforçar aqui um ponto que você falou, Nancy. Os conselhos, normalmente, também tratam com recursos, né, ligados ou ao orçamento de uma secretaria ou a um fundo, né, ligado àquele conselho. Então, eu vou citar aqui o exemplo do conselho onde a gente participou, que foi a questão do meio ambiente. Existe um fundo do meio ambiente que são verbas que vêm para esse fundo, né, de diversas origens, e o conselho é quem delibera, falando, então, ou aprovando a destinação dessas verbas. Então, vejam a importância, né? E como a Nancy falou, os conselhos normalmente prezam pela pluralidade. Sim. Então, a gente tem lá pessoas do movimento sindical, pessoas que são ligadas às causas específicas, nesse caso pode ser do meio ambiente, as instituições de ensino, né, da qual eu normalmente participo dentro dessa perspectiva, e pessoas da sociedade mesmo, líderes de bairro, pessoas da sociedade civil organizada, né? E aqui até eu gosto de frisar isso, Nancy, sociedade civil todos nós somos. Mas existe um termo bem importante que é a sociedade civil organizada. É quando o movimento ele se estabelece, onde ele se regulariza. Isso. Então, por isso que é importante você também participar. O importante é participar de qualquer movimento, mas busque também que esses movimentos ganhem força, né? Estejam ali formalizados, que isso também é muito importante. São movimentos que podem ser políticos ou não políticos, podem ser sociais ou não sociais. Então, existem entidades N's, né, que as pessoas podem se comprometer e fazer o bem, né? É tão gostoso a gente ser voluntário, a gente fazer o bem para as pessoas. Então, participem dos conselhos, participem do voluntariado. Eu já fui homenageada algumas vezes pelo Dia do Voluntário, dei algumas palestras também, falando sobre o voluntariado, e isso é muito gostoso, gente. Vocês não fazem ideia do bem que faz para o nosso coração. Ser voluntário é uma coisa, é um dom que as pessoas de bem têm. Não são todos que têm esse dom, tá? Não adianta todo mundo quer ser voluntário, porque tem que estar no dom, tem que estar dentro do coração, né, reitor? Senão, a gente não conseguimos realizar tudo que gostaríamos. E você me fez um ponto aqui para quem está nos acompanhando aqui, que é profissional, que tem, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede profissional. Hoje, essa experiência de voluntário, Nancy, é muito valorizada pelas empresas. Sim. Então, se você teve lá um trabalho de voluntário, seja na sua igreja, porque eu sei que muitas pessoas fazem trabalho voluntário na igreja e às vezes não sabem o que é voluntário, sabia, Nancy? Porque ele acha que como é para a igreja, mas não, é um trabalho voluntário que você está fazendo lá, talvez na sua igreja, na sua comunidade, e você tendo inclusive colocando isso lá no seu perfil, isso te abre um leque de oportunidades, né? Porque muitas empresas, inclusive, têm desenvolvido projetos ligados às áreas sociais, né? E desenvolvendo, então, essa área. Mas, Nancy, muito bom a nossa conversa, daria para a gente ficar aqui mais um tempo aí falando disso, mas eu queria, então, agora participar das considerações finais, para você dar essa mensagem final aí, fechando aqui o nosso assunto de hoje, né? Que foi participação popular, conselhos municipais e voluntariado. Quero agradecer mais uma vez. Internautas, sejam voluntário, escolha uma área que você goste, participe na sua universidade como aluno,
ou no seu bairro, junto à sua família, seja um voluntário dentro da sua família, movimente a sua família para fazer o bem para alguma instituição, para algum movimento. Na política, participem da política. A política começa em casa, a política não é só a política porque o político está lá. Dentro de casa nós também somos políticos, e na empresa também nós temos que ser políticos, né, professor? Porque nós vivemos numa sociedade que precisa ter o jogo de cintura. E quero agradecer realmente a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Estou à disposição nas redes sociais, vocês me acham como Nancy Nasser, Nancy com Y, Nasser com 2 S. Em algumas redes eu estou como jornalista, então vocês vão me achar ali. E eu agradeço a atenção de todos. Olha, um beijo no coração, uma feliz tarde para todos. Nancy, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje falando desse tema importante, que é o que a gente quer mobilizar em você, que é, seja sim voluntário, participe mais. Nós precisamos criar lideranças novas, Nancy. Precisamos criar uma sociedade, porque nós ainda temos um tempo aí que a gente vai viver, mas essas pessoas têm que vir novas aqui para produzirem mais coisas aqui pela frente. Verdade. Então, por isso que a gente está aqui para despertar isso em você. E aqui eu já ia esquecendo o meu recado final, né? No final lá você vai ter os meus contatos, os contatos da Nancy que ela acabou de mencionar, mas gostou desse programa? Curte aí para ajudar ele chegar em mais pessoas, compartilhe isso também com os seus colegas e plante essa sementinha, né? Eu falo que o voluntariado, ou quando a gente participa, a gente não só doa como a gente recebe. O que a gente ganha em experiência, o que a gente ganha nessa troca que a gente tem com as pessoas é tão valioso como qualquer outra coisa. Com certeza, com certeza. E tem muitas instituições que Rotary Club, Lions Club, são prestadores de serviços, são todos de ações sociais, a ACD. Participem, colaborem. Isso mesmo, gente. Então, a gente fica por aqui e continue conosco no Conhecimento Sem Fronteiras. Até a próxima.